Feira, dia 26 de janeiro, com a graça de Deus e a direção geral do nosso querido pastor Alcides Rodrigo e a Pati, amiga show, né? Já rapou o pé, mas está comigo agora para ser a nossa sonoplastia, comunicadora da mesa. Tá o Rian também, Rian, grande abraço pro Rian, tá o Chiliane e a Pati, e nós estamos chegando então, final da semana, já o sabadão vem amanhã tem a Angelinha, a pré-candidata, possível nome aí, à prefeitura lá da cidade querida de Turiúba. Atenção, Turiúba, amanhã, não perca, tá? Amanhã, então, Angelinha, Centro Social, trabalha no CRAS, diretora do CRAS, né? Que legal. Graças a Deus aí, mais uma semana indo embora, e nós estamos aqui com muito amor no coração, bastante ética, responsabilidade, tá? Responsabilidade e a maneira, o jeito certinho de fazer jornalismo, rádio jornalismo, hein? Grave esse nome, rádio jornalismo. E estamos aqui há 8 anos, pelo menos aquela emissora, e há 33 anos já no ar. Beleza? Então, obrigado, Luizão, Tropicada Paz e Doce. Daqui a pouquinho, né, Luizão? Grande Luizão, a Marta, pessoal aí da Tropicada Paz e Doce, o meu grande panificador, 10 horas e 12, Tropicada Pães e Doce, Alfa Brasil Network, banda larga, fibra ótica, Alfa Brasil, ali pertinho do clube recreativo e também Leandro Celulares, ali perto da Praça Central, ao lado do ponto de táxi, pertinho, né, do meu amigo Santista, quem? O Douglas, da banca do Dorfo. Legal? Zé Caicai, Autoelétrica Martins, ali perto da Câmara, ali pertinho da Câmara. Autoelétrica Martins, não é só parte elétrica, não. Tem a parte mecânica, troca de óleo, muito mais. Aqui em Buritama, para nossa comarca. Rede Multidroga, aqui não, bonito, cara. Rede Multidroga, a onda futura médica, a Marcela, que começa a medicina agora. O futuro farmacêutico Evandro, tá na farmácia, fazendo o curso de farmácia aqui, Multidroga, a partir aí, gente, 8 horas, e só fecha 22 horas. E quando alguém perguntar, qual farmácia do Gari está de plantão? É Multidroga, é de segunda a segunda, não tem, domingo, não abre domingo, não. Todos os dias, feriado, Natal, Ano Novo, meu Deus, rede Multidroga. E ao lado ali tem um depósito Avenida, rapaz, de quem? Do meu saudoso Pastor Sérgio, João Branco, Divino Teixeira, que são verdadeiras lendas aqui da construção civil do nosso mercado, da nossa indústria aqui em Buritama, tá? Depósito da Avenida, lembrando, tá? Que, olha, dia 29 de março, agora 10 horas e 13, março, 29 de março, tem uma moto, hein? O Luizão disse que vai ganhar a moto. Uai, Luizão, eu falei que é minha? A Marta disse que vai dar pro Luizão, e o Luizão vai dar a moto aí pra Marta, tá bom? E o Zé do Rio falou, não, é minha moto. Mas é isso aí, gente, não adianta só falar que é minha. Você comprou, você colocou lá os cupons, então, lá no depósito da Avenida, olha, chegando aí pertinho, daqui quase 2 meses, nós estamos lá ao vivo com a emissora para transmitir lá o sorteio de 4 prêmios, na verdade 5, tá? 2.500, 2.000, 1.500 e também 1.000, e depois a moto 0 quilômetro. Gente, olha aqui, a partir, quando Deus fez o mundo, tá? Para a religião, para o criacionismo, né? Nós que temos a teologia do criacionismo, acho que todo mundo aí, católico, evangélico, acredita que o mundo foi criado pela metáfora. Uns falam que é metáfora, mas o Jardim do Éden é metáfora. Não vamos discutir aqui a literalidade, se é literal, se é figurado, o Jardim do Éden. Não. Mas a partir do homem o homem nasceu, automaticamente, a partir da transgressão, pelo menos da teologia do cristianismo, né? Nós estamos falando de acordo com a Bíblia. A ciência já tem diferente. É o evolucionismo, tal, seleção de espécie, Charles Darwin. Não vamos discutir essas teorias, tá? Mas o homem, quando caiu, pisou na bola, né? Pisou na bola, como fui criado com essa palavra, você pisou na bola, hein, Meiro? O Adão, a palavra Adão do hebraico vermelho, que veio da terra, tá? E Eva, quando o pecado chegou, o homem passou a ter solidão, angústia,
passou a ter um vazio existencial, e agora, para minha convidada que vai falar de Janeiro Branco, a neurociência, tá? A neurociência, ela descobriu que dentro do nosso aparelho encefálico, do aparelho cognitivo e também ou do sistema límbico, existe um canal no cérebro que liga para Deus. Interessante, né? Como que Deus falou assim, ó, eu vou fazer um ser humano, só que eu vou fazer um ser humano com radar. Qual radar? Esse radar está dentro do ser humano. Por exemplo, eu estou falando o quê? Usando o quê? A voz, o hipotálamo, o tálamo. Eu estou ouvindo. É o ouvido? Não, é o cérebro. Eu estou, gustação. Quem é o cérebro? Eu estou pegando aqui a minha convidada, o cérebro entrou em sinal que uma energia diferente. Tá? Isso aí, cérebro. Acontece que a neurociência, cara, descobriu que o ser humano, ele tem um radar que liga com Deus. Quando eu falo Deus, para o esotérico, para o agnóstico, esse povo fala que tudo é Deus, né? Então, não vou nem falar Deus no sentido de superioridade, o superior. Então, o Deus, no caso aí, para o superior. Então, o ser humano, ele tem saudade de Deus. O ser humano, ele tem saudade do universo, do Criador do universo. Então, vamos lá. A partir dessa saudade, que nós perdemos o contato com Deus, vem a solidão, vem a angústia, a depressão, a ansiedade, aí vem o chamado psicossomático, que nós somos. 50% da humanidade tem aí, é psicossomático, tá? Somatiza tudo. O corpo responde sintoma que o cérebro cria, tá? Então, meu amigo, quando você fala Janeiro Branco, o nosso grande psicólogo, o Leonardo Abrão, em 2014, lá em Uberlândia, hein? Ele deu uma palestra sobre que ele criou o Janeiro Branco, 2014, sabe? Só que a saúde mental e emocional, tá? A saúde emocional e mental, aí qual a diferença, Gilmar? Saúde mental e saúde emocional. A saúde mental, ela é muito mais grave. Ela tem crises, por exemplo, síndrome do pânico, tem crise, bipolaridade, tem crise, alucinação, delírio. E a saúde emocional é mais emocional, psicológico, é sentimento, afetividade, é memória afetiva que está sendo trazido para o inconsciente, provável, tá? Então é diferente. E esse mês agora já está terminando. Eu digo para você que no mês que vem ninguém lembra mais, tá? Ninguém vai lembrar mais que o Janeiro Branco, que nem o Setembro Amarelo, tem suicídio, ninguém fala mais. Só fala, quando fala, né? Quando fala mais as escolas, os educadores, parece que tem aquela agenda lá, que fala, só que nós estamos chegando, tá? Século XXI chegou, hoje o CID-10, que é as classificações das doenças internacionais, e o DSM-5, nós temos 365 tipos de psicopatologia, ou seja, que a mente humana está em disfunção. Para você entender melhor, tá? Tem o Janeiro Branco, ele fala sobre ansiedade, depressão, a dissociação da mente a respeito aí do nosso afeto, trauma de infância, aquela coisa toda, tá? E nossa convidada, né? A Elaine já veio aqui, deu um show, sabe, muita educadora, né? Tem um dom da palavra e também aí tem um dom da espiritualidade, que não é só religião, que nós falamos aqui na vez pela vez. Não, ó, você é religioso? Você é religioso? Tá bom então, você é religioso. Quem matou Jesus foi religioso, tá bom? Quem matou Jesus foi religioso, tá? Espiritualidade, não é só religiosidade. Espiritualidade. Então, ansiedade, o que é? Ansiedade, o carro anda sem gasolina? Não. O avião sem querosene? Não. Não. A água sem hidrogênio, oxigênio, a água é mais ou menos lá o mar morto, né? Que tem 25% de sal. A ansiedade, você não fica sem ela, é gasolina. É o que faz mover você da cama. Responsabilidade, ir para a guerra, brigar pela aquele sobrevivência. Agora eu pergunto, o que é transtorno de ansiedade? Quando a gente fala ansiedade, nós temos que saber, ansiedade é importante. Ninguém vive sem ansiedade. É um ser humano morto. Adão, quando Deus soprou no Adão, ele estava o quê? Aquele estático, ele sobrou,
Sabe o que ele soprou? Vida, ansiedade, tá? Cortisol, adrenalina, são os neurotransmissores que dão energia para você correr da briga ou encarar, tá? Ou você sobreviver. Sabe que você está vivo, meu irmão? Você só está vivo porque é ansiedade. Ansiedade é gasolina, tá? Agora, quando fica disfuncional, fica transtorno, nós estamos falando que é ansiedade patológica. Beleza? Mais uma vez aqui, então, a minha amiga, agora 10 horas e 21, 10 e 21, tá? 10 e 21, a Ilane veio aqui comigo, lá de Lourdes, educadora, 2 livros digitais, ainda por enquanto digitais, e ela pediu um espaço aí para nós falar um pouco, gente. Ansiedade, pensamento disfuncional, as emoções, tá? Tudo isso aqui, ela que adora, ela que é bastante introspectiva e bastante espiritual e educadora, né, gente? Eu respeito muito a palavra educação e educador, tá? Um abraço para minha amiga, mais uma vez, pela segunda vez, bem-vinda. Bom dia, obrigada, Gilmar, obrigada, pastora, aí pelo espaço, sejam bem-vindos todos, todo mundo que está aí ao vivo, desde já eu já agradeço pelo espaço, pela presença de todo mundo, e isso que o Gilmar falou, referente à ansiedade, né, seria bom a gente dar uma enxugada aqui no tema para não ficar muito amplo, porque se a gente for falar de ansiedade no contexto geral, não acaba nunca mais, né? É uma tese de doutorado, né? Então, hoje a ideia é a gente trazer a questão da ansiedade no momento de imediatismo, né, que nós vivemos hoje. Aqui e agora. No momento de aceleração, de anseio de não querer os resultados que temos agora, mas querer outras coisas. No sentido de não viver o momento presente e ficar pensando futuramente em como será, esquecendo agora. Sim. Então nós vamos trazer hoje a conversa para ansiedade disfuncional. Isso. Que é aquela ansiedade que depois vai te gerar uma crise. Sintomas. Sintomas que o corpo vai dizer quais tipos de sintomas são. As pessoas que nós vamos falar hoje são aquelas pessoas que têm crises, que falta o ar, que tem aceleramento no coração. Pânico, né? Dor de cabeça, em períodos muito extensos aí, várias vezes ao dia, que tem um estresse muito grande, o corpo muito rígido, muitas dores, assim, sem entender o porquê. Não fiz nada físico, nada no sentido, mas eu tenho várias dores, né, nesse sentido. Aí faz exame, não acha nada. Faz exame, não acha nada. Então, assim, o coração parece que vai palpitar, disparar, taquicardia, abrir um buraco, sair do seu peito. Então, essas pessoas que nós Que bacana, então. Agora 10 horas e 23, 10 horas e 23. Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte. Antes vai subindo aqui e nós comentamos os vídeos. Rodinei Florindo, obrigado. Maria Lúcia Carvalho. Também lá o Munhoz, manda um abraço. Ê, Munhoz, hein? Ê, Munhoz, a dona Cirlei. Meu amigo, rapaz, o Juninho Pneus, ali, o Tarzan, pesa lá 150 quilos só de músculo, tá? Mas é magrinho o Tarzan, lá do Juninho Pneus. Obrigado, tá? Grande abraço, Munhoz. E também o Irineu, mandando um abraço. Ontem, aniversário da pastora, ele falou aqui, da pastora Adélia, né? É a Adélia, tá profetizando, hein? Pastora Adélia, um abraço aí, pessoal lá da mecânica do Secato. Legal? É isso aí, pastor, abraço aí, o Irineu da segurança, o patrão-chefe, ele que é o responsável pela empresa de segurança em Muritama, o Irineu, grande Irineu, hein? Esse é o cara, parente do Gelvis, diz que é parente do Gelvis Kakalowski, tá? Um abraço aí pra você, tá? 10 horas e 24, lembrando que 12 horas, daqui a pouquinho, 12 horas, é porque o pastor ontem chegou 1 hora cedo, né, padre? Chegou 1 hora cedo ontem, o relógio parou, disse que chegou aqui, ele achou que na verdade, era 10h58, padre. Para quem começa o programa 12 horas, parou o relógio, falou, rapaz, falta 2 minutos para 12 horas. É que parou o relógio dele. E aí ele veio correndo aqui, chegou 1 hora antes, olhou aqui e falou, uai, o povo tá aqui ainda? Uai, né, Paty? Então, um abraço aí, daqui a pouquinho, pastor Gino Maia, do Brasil para Cristo, né? Um abraço aí pra galera, 10 horas e 25 minutos, 10 e 25. Ou me fala uma coisa, Elane, a gente sabe que o pessoal, depois da pandemia, né, existe existe o senso comum, né? O senso comum usando a palavra ansiedade. Existe o senso crítico, que é a
consciência científica, né? A consciência mais da neurociência, da psiquiatria, da psicologia, do estudo com mais leis, com mais hipóteses, com mais teorias, tá? O povão do senso comum fala, rapaz, a humanidade ficou ansiosa depois da pandemia, né? Me explica aí um pouco o pós-pandêmico, pós-pandemia e ansiedade. Na verdade, essa questão do quadro, já que já é para médico, não é muito comigo. O meu é mais questão existencial. Existencial. Tá? Essa questão voltada à conexão mesmo com Deus e desconexão. Certo. Né? Então, isso daí é uma coisa que a gente vê muito acontecendo. Né? Principalmente depois da pandemia. As pessoas começaram a se relacionar e começaram a criar alguns tipos de incertezas, dúvidas, sim. medo. Né? A ansiedade, na verdade, essa ansiedade disfuncional, né, que a gente vê acontecendo aí nas pessoas, na verdade ela é o medo. Então a gente precisa entender como o nosso corpo funciona, por que que tá disfuncional, por que que eu tô sentindo algumas coisas, e geralmente está muito ligado aos nossos pensamentos. Perfeito, Porque, na verdade, tudo acontece porque a gente pensa. E sente. E nós não somos, na verdade, nós não somos o nosso pensamento, nós não somos a nossa mente. Isso a gente tem que deixar muito claro para não ter um conflito aí. Mas os nossos resultados daquilo que pensamos. Perfeito. Por que eu digo isso? Você não é você não é o seu pensamento e nem sua mente. Mas o seu pensamento vai gerar uma emoção em você que vai acarretar em uma ação, em um movimento. E esse movimento vai gerar o comportamento. Então a gente precisa ter essa clareza, né, pra gente dar os passos aqui. O que você precisa entender? Porque quando a gente entende as coisas, automaticamente vai se resolvendo. O problema está quando a gente não tem o conhecimento. A própria palavra diz, buscai conhecimento com todos que tem para a verdadeira evolução. O nosso sentido aqui na Terra, a gente também precisa ter clareza que é a nossa evolução. Não é a gente vir aqui fazer coisas, fazer isso, fazer aquilo, claro que faz parte do ser humano. Só que o foco não é o fazer. É por isso que a gente entra em estados muito conflitantes com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio organismo, porque nós estamos focados no fazer. Quando a nossa existência é evoluir e crescer, é entender a nossa existência, o nosso ser. Se não estamos nos movimentando de encontro a isso, temos vários conflitos acontecendo. E claro que também vamos ter conflito durante o nosso processo de evolução. Perfeito. Porém, o que eu quero trazer é o seguinte sentido. Você não é o seu pensamento e nem a sua mente. Quando eu digo para você tomar o governo sobre isso, é porque é muito sério. Quando você deixa o seu pensamento e a sua mente tomar conta, você passa a alucinar. Você passa a não ter mais controle do que é real e do que não é. Então isso é muito sério. Eu não estou entrando em um lado medicinal aqui, tá, Gilmar? Eu estou falando em um caso existencial com a nossa realidade acontecendo. Né? E o que acontece? Toda vez que você está em quadro de crise de ansiedade, que é essa falta de ar que você busca o ar e não encontra em lugar nenhum, coração que vai sair do peito e fortes dores de cabeça, uma série de coisas. Tem pessoas, hoje o problema está tão grave, tem pessoas que não conseguem dirigir, precisou sair do trabalho, porque vai ter a crise de ansiedade e vai sofrer alguma coisa, um acidente, então ela vive constantemente com medo de ter crise de ansiedade. Fora a ansiedade, aí ela carrega mais um medo, que é o medo de ter. 10 horas e 29 minutos, né? 10 horas e 29, um abraço aí pro Rogério Ramos. Rogério Ramos, meu amigo, futuro vereador, Rogério Ramos, vem aí, né? Pré-candidato a vereador. André Benedito, grande abraço, bom dia, boa sexta-feira. André Benedito, Leonice Correia, lá da cidade de Birigui, tá? Birigui, obrigado aí. Tá, Rogério Ramos, obrigado, meu amigo, meu irmão. Esse é o cara, hein? Esse é inteligente. Esse aí tem que ser vereador, tem que ser o prefeito, né? Tinha que ser, na verdade, era o prefeito de Buritama, o meu amigo Rogério Ramos, pela capacidade do cara. O cara é muito inteligente, né, Rogério? Um abraço, meu irmão. Sucesso no empreendedor que tá montando ali perto do jornal. Aquele prédão, cara, que vai ser a coisa mais linda de Buritama, né, Rogério? Que bacana. E vamos trazer aqui antes da inauguração, ali perto do hotel, aquele prédão bonito tá fazendo lá.
vai ter o que você pensar lá para você comer, vai ter, tá? E o Rogério está por trás aqui lá, ele que é o esposo da Daiane, esteticista, médico com a saúde estética. Obrigado, meu amigo, tá? Agora 10h30, já 10h30, vamos tentar explicar o seguinte, né? Tá? Tanto para o público aqui da Daiane, no Facebook dela. É o seguinte, a ciência, tudo que ela falou, deixa eu usar um pouco da minha formação, né? A gente, mais da psicologia também, a ciência ela falou, a gente aí dentro da psicologia, o que ela falou é tudo dentro da psicologia, por muito que ela está trazendo o tema, explicando, por exemplo, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Isso aí é chamado assim, teoria da psicologia cognitiva comportamental. Quando os psicólogos usam o que ela falou aí, tá? Só para os nossos ouvintes entenderem, tá? 10h31, Helena, o psicólogo comportamental, a terapia cognitiva comportamental, eles usam mais ou menos para barrar, para controlar o pânico, o pensamento acelerado, o medo, o terror. Não é só a questão da sintomatologia, da palpitação, da taquicardia, porque o sintoma gera, chegar no médico, não tem nada. O médico falou, você não tem nada, você está com o coração bom, aquele tal. E dentro da terapia cognitiva comportamental, é o que ela falou agora. Pensamento, eu pensei, gerou sentimento. Sentimentos gerou comportamentos, atitude, ação, tá? É o que ela está falando agora, Rogério. Obrigado, meu amigo. Você sempre mora no meu coração, tá, Rogério? 10h32, fala para mim aí, Helena, você que é uma pessoa bastante contemplativa, meditativa, e se as pessoas sabem, é assim, viu, gente? Pessoa para ser sábia tem que sair um pouco do mundo lá fora e viver um pouco do nosso interior. Mas eu tenho medo da solidão. Se eu começar a viver muito o meu interior, eu tenho medo. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, sabe por quê? Ele tem medo de conversar com ele. Aí vem a autocrítica. Meu Deus, o que eu fiz e tal. Muito importante que ela falou a respeito do pensamento. Olha, Helene, você falou correto. 70% do cérebro, ele trabalha inconsciente, no automático. E pensamento, nada a ver. Pensamento de morte, suicídio, parece que não vai dar certo, eu vou perder o emprego. São pensamentos suicidas, né? Até pensamento suicida, que ele se materializa e trazem sintoma, que é a chamada psicossomática, dentro da medicina psicossomática, tá bom? É mais ou menos assim. Explique para nós aí. A tua vida, eu acredito que você está falando como laboratório. Eu acho que você está usando esse prédio, esse edifício chamado Elaine, para usar. Você tem uma experiência de vida que você está falando, na verdade você passou por tudo isso? Ou passa? Não passo mais. Não passa mais. Trabalhei a autocura. Autocura? É muito interessante isso, porque quando você olha, decide que Sim. você existe, você resolve se olhar e várias coisas vão acontecendo. Sim. Né, eu sofri muito de crises de ansiedade, quadros gravíssimos. Né, quase fui a óbito, porque isso tudo, gente, é a mente da pessoa, tá? A ansiedade é muito sério. Os gatilhos. Então, por isso que a gente tem que olhar de verdade. Quem sofre de crise de ansiedade vai saber do que eu tô falando. Sim. E eu falo com muita propriedade do assunto porque aconteceu comigo. O laboratório. O que é a ansiedade no meu quadro, que não é o quadro psíquico que eu tô falando. Eu quero entrar nesse lugar de medicina. Isso, Mas é o seguinte, o que acontecia? Eu fui entender por que eu estava tendo aqueles sintomas que eu não sabia do que se tratava. Sim. Né, que era muita falta de ar, desespero, pânico, eu chegava a sair correndo, buscando ar em algum lugar, mas impossível, porque não tinha como encontrar. Tava na minha mente o problema, né? E aí meu corpo manchou todo, foi assustador o que aconteceu. Até isso, gente, era o quê? Era o meu corpo gritando que precisava de mim. Sim. Porque a gente consegue... Ô, Gilmar, não sei se você consegue definir, fazer o que é passado. Se eu te perguntar o que é passado, onde você me dá de referência? Ora, o passado... Não, assim, com a mão, sem falar. Gilmar, onde é o passado? Dentro do cérebro? Você não, se você for me dar uma referência, me mostrar onde é o passado, o que você faz? Você vai me mostrar para trás? Pensamento.
Não, com a sua mão. Gilmar, onde é o passado para você? Você vai apontar para trás? Para frente. Não, isso aí e futuro. Você vai fazer. Tá. Você fala assim, o passado é lá atrás. Isso, e o futuro. Eu tô te perguntando uma referência. Certo. Onde é o passado para você? Com a mão, aponta com a mão. O passado. O passado. Para trás? Isso, parabéns, Gilmar. A tua referência de passado é para trás. E de futuro? Qual que é a tua referência? É a visão para frente. Para frente, isso. Beleza. Tem gente que é do lado e tá tudo bem. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Sim. O universo, Deus, tudo que existe não tem essa referência. Sim. Tudo é agora. É por isso que os problemas acontecem. Se você for apontar para o universo, pergunta para o universo, cadê o passado? Não existe. Tá. O universo, Deus, só reconhece o agora. Por isso que a gente faz essa disfuncionalidade toda quando está em ansiedade. Por quê, Elaine? Ansiedade, ela acontece, esses sintomas que eu acabei de dizer, porque por causa do medo. O medo gera ansiedade. Sim. Medo do quê? Medo das coisas não darem certo, medo de eu ficar doente, medo de eu perder isso, Então você vai imaginando uma afinidade de coisas relacionada ao futuro. Sim. A ansiedade é medo do futuro. É medo do futuro. Do depois. Isso. E então você, quando você está no futuro, não tem como você viver o agora. Você está lá. Então você fica pensando em infinitas possibilidades de alguma coisa que, cara, muito difícil vai acontecer. Só que de tanto você pensar, chega uma hora que você vai começar a se movimentar a essas atitudes, porque nós acabamos de dizer, você não é seu pensamento, mas o seu pensamento gera uma emoção dentro de você que vai te levar a fazer algumas coisas. Então, por isso que você tem que aprender a observar o que você tem pensado. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o universo não reconhece. Por que não reconhece? O passado, E o passado. Porque quem está no passado é a pessoa que está com depressão. Ela fica naquele lugar dos acontecimentos e se recusa a viver o agora. Ela fica aconteceu algo, ou que ela se julgou, ou que ela não aceitou, ela foi... Enfim, são várias coisas que acontecem com a humanidade, né, gente? Cada um tem sua história aí. Só que o que eu quero dizer pra você é o seguinte: a pessoa que ela está no quadro de depressão, ela está no lugar daquele acontecimento e não consegue vivenciar o momento presente. Ela parou no passado. Então nós temos um problema com uma depressão e com ansiedade. Ninguém vive no futuro, porque o futuro não existe. E muito menos no passado, porque o passado já se foi, não tem mais nada a fazer lá. A não ser os aprendizados. Tudo que nos acontece é conhecimento para aprendizado, para as nossas experiências práticas de presente para fazer o futuro. Então, quando você não está nisso, você não está fazendo, porque o futuro, ele é construído no presente. Então, se você está ansioso, pensando em situações que pode vir a acontecer no futuro, você está ferrado. E quem está construindo o presente se você está nesse lugar? Porque o seu futuro, ele é construído no momento presente. Então, a gente tem um problema muito sério. E quando eu chamo a atenção para a gente olhar nesse sentido, de que não tem como a vida acontecer no futuro e nem no passado, é muito sério. Eram os lugares que eu estava. Então ali eu estava totalmente desconectada, a vida estava acontecendo e eu não estava fluindo, porque eu não estava no presente, eu não conseguia ver as coisas como elas eram. Eu imaginava o que eu queria imaginar, porque a mente, ela tem esse poder. Se você dá vibe para ela, você tá ferrado. E a mente, a gente tem que entender, Gilmar, que ela é um membro. Sim. Assim como os nossos braços, assim como nossas pernas, ela é uma ferramenta para nos auxiliar a todo esse contexto de existência. Uai, Elaine, mas como assim? Sim, assim como eu mexo minha mão, mexo minha perna, meu braço, a mente, ela existe como funcionalidade para eu pensar em coisas e depois parar de pensar naquilo e resolver. Sim. A nossa mente, ela existe com a finalidade de resolução de problema, que é para isso que nós existimos. 10 horas e 39, gente, 10 horas e 39 minutos, já 10 horas e 40 praticamente, nós estamos aqui com a nossa educadora, lá da cidade de Lourdes, a Elaine, tá? E outra coisa, você falou uma coisa importante a respeito do passado, né? 13 anos que eu atendo pessoa como psicanalista, dentro da psicologia, da ciência, tá? Que nós estamos tentando trazer o que ela fala é científico, está baseado na própria ciência mesmo. Ainda que ela está trazendo uma roupagem de uma linguagem, mas que no final a ciência prova. Por exemplo,
Grande parte das pessoas que procuram a terapia é o passado. O passado traumático, o passado bloqueado, reprimido, recalcado, o passado que gera sintomas. Tá? Por exemplo, tanto que o transtorno do estresse pós-traumático, estresse pós, lá atrás. Criança teve viu o pai morrendo, por exemplo. Viu o pai morrendo, mataram o pai. Esse menino, certeza que ele vai trabalhar muito, não é fácil, porque ele vai ter provavelmente 90% no futuro, ele vai ter o estresse pós-traumático, quer dizer, depois do trauma, aí gera sintomas. E os sintomas vêm em cima do pânico, bipolaridade, suicídio, aquela coisa toda. Tá? Então, gente, o que ela falou, passado. O passado, na verdade, não existe. Como ela falou, o que é o universo? Segundo a cosmogonia, o universo é matéria, matéria, energia, tempo e espaço, né? Isso é a roupagem cosmológica, tá? O que ela quer dizer. Então, o próprio universo não tem um passado. É hoje, né? O universo é hoje. Então, para você aí que está vivendo o passado, por isso que você está somatizando, trazendo sintomas do teu corpo, vivendo do passado, que uma vez, só para ajudar o teu raciocínio, Helene, eu atendi uma mulher que ela vivia 90% prisioneira da cadeia do passado. Aí nós tentou dizer o que está nessa mala, chamada de passado, dela, do inconsciente. Aí nós descobrimos tinha coisa fedendo dentro dela. Nós fizemos uma faxina psíquica, uma faxina emocional. O que aconteceu? Eu ensinei ela a pensar aqui e agora. Vamos lá. Pensamento gerou sentimento, gerou atitude, ação, comportamento. E hoje, por sinal, ela, mesmo ninguém, quando tem um trauma, é pro resto da vida talvez, mas a pessoa consegue administrar o passado bem. Hoje ela é professora, né? A gente não pode falar quem que é. Hoje ela vai fazer mestrado. Mudou muito a vida dela, porque é isso que ela falou aqui agora. Pensamento, sentimento e ação, né, Helene? É isso mesmo. A verdade é uma só. Nós, enquanto seres humanos, devemos estar onde o nosso corpo está. Olha que legal. Nós devemos estar onde o nosso corpo está. Nós somos uma tríade, né? Sim. Espírito, alma e corpo. Sim. Nós não somos um corpo aqui na Terra, nós somos um espírito experienciando coisas carnais. Sim, sim. Né? E o que acontece? A nossa alma, ela tem essa liberdade de ir e vir, porque a nossa alma ela é eterna, né? Sim. Ela consegue ver todas essas coisas, por isso que a gente sente muitas coisas, por isso que a gente tem várias ideias, insights. Não é nada, não é algo carnal, isso é a coisa da alma. E a nossa alma, ela consegue fazer esse movimento aí. Só que se a gente não começar a ficar onde o nosso corpo está, o nosso corpo ele fica buscando alguma coisa para completar esse vazio. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer todas essas coisas aí, falta de ar, aceleramento no coração, muita tristeza, muita coisa que você fica preso lá no passado. Então, você fica ali naquele lugar e não vive o presente. Aí você vai para o futuro e não vive o presente, que é a construção Sim. de tudo. Né? Então a gente só constrói, é por isso que a gente se perde. Quando o Paulo fala, né, lá no livro que ele fala, foi Paulo que falou, em Romanos 12, não conformeis com o padrão desse mundo. Mas renovar, né? Sempre renovar. Transforme pela renovação da sua mente. O mundo que ele diz, Paulo diz, porque Paulo, ele foi, esse cara, ele fazia PNL, hoje é PNL, mas Paulo ele já tratava disso com muito, né? Muita propriedade dentro da Bíblia, lá atrás, Então, ele diz isso, né? Não conformeis com o padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? A tua mente. A tua mente te envolve de uma tal forma que se você não prestar atenção, você vai ser engolida. E você não vai nem se dar conta disso, porque a mente, ela tem... Não é que ela tem esse poder, você dá o poder para sua mente. Deixa sua mente fazer o que ela quiser, e não é sobre isso. Né? A sua mente, você tem que observar. Por exemplo, quanto de coisa boa você consegue pensar no dia? Isso é uma atividade que você tem que fazer, observar o que você tem pensado, né? O quanto de coisa ruim você tem pensado. Então, a maioria hoje da humanidade pensa mais sobre coisas ruins. E é onde o corpo começa a desfuncionalizar, porque o seu pensamento cria. Isso é real, o seu pensamento cria.
Então é muito delicado. E o que influencia o pensar? O que você vê. A Bíblia diz, né? A fé vem por ouvir, por ver, por ler a palavra de Deus. Então, isso não é diferente com a relação ao nosso pensamento. Agora, só rapidinho, 10h45, né? 10h45, muita gente que liga o rádio cada hora. Ó, entendi. Interessante. Vamos pegar agora que você falou a respeito do pensamento. Vamos pegar a caverna de Platão. Vamos lá. Se você pegar a metáfora que ele criou da caverna de Platão, você vai ver que nós, o prisioneiro, somos prisioneiros do nosso pensamento. Porque na caverna de Platão, lá da filosofia grega, você vê que ele criou lá, né, uma metáfora onde o ser humano está preso dentro de sua própria escuridão, da sua sombra, dentro da psicologia analítica, né, de Jung, é a sombra. Nós estamos presos dentro da nossa própria sombra, que é a caverna de Platão. Mas, inclusive, um cara inteligente aqui falando, Rogério Ramos, tudo está na mente. É onde tudo começa. Saber o que você quer é o primeiro passo na direção de conseguir, tá? Bacana mesmo, o Rogério é um cara inteligente aí, tá te ajudando. Ô Gilmar, olhando manda um abraço pro Rogério Ramos. Bom dia, Rogério Ramos. É isso aí. Rogério Ramos falou tudo, né? Tá na mente. Tudo tá no pensamento. Né? A gente percebe que os pensamentos da gente, se a gente for levar pro lado prático de entender, um lado mais natural, a gente pode imaginar que a nossa mente é o céu e os pensamentos são as nuvens. Vai passar, tá ali, eles passam e você observa, eles vão passando. Isso são os pensamentos, tá? A gente não pode deixar eles nos engolir. Então os pensamentos vão existir e você vai olhar, legal, passou um pensamento ruim aqui, beleza. Passou um pensamento bom, que eu posso... E assim a gente vai percebendo e nos entendendo, que é a nossa finalidade, a nossa existência. Né? Evoluir, crescer, nos entender. Então, essa questão da caverna, do mito de Platão, que o Gilmar mencionou, é muito interessante, porque a gente percebe, se a gente for olhar a fundo, eles estão acorrentados e sentados, e eles não têm condição nem de olhar para trás. Dentro de si mesmo, né? Não, eles estão isso. É tão interessante a maneira de olhar, que eles estão sentados, acorrentados, e nem a própria cabeça se mexe. Isso, olhando para um único ângulo, aonde as sombras se movem, e elas são ali assustadoras no quesito deles. Por quê? Cada um olha o seu mundo de acordo com a sua própria experiência, de acordo com a sua própria capacidade ali existencial. Então, para quem estava preso ali, ele consegue ver a coisa ainda da ótica dele. E tem muita coisa ainda da ótica do outro, o meu vizinho que está preso comigo. Só que assim, se a gente for explorar isso para um lado generalizado, a gente perde para o que o ensinamento veio. Todos os ensinamentos que existem, a Bíblia, o mito de Platão, entre outros pensadores, é voltado para uma coisa única, que é eu e o Gilmar, mas individualizado, para a gente entender a nossa própria existência. Então, se a gente generaliza, a gente vai sempre pensar só no outro, né? Mas a ideia aqui é dar aquela luz para que você possa se olhar no sentido que estamos falando. Aí, o que acontece? A hora que aquela pessoa se incomoda, no caso que foi eu que me incomodei com a minha ansiedade, né? Com aquela crise de ansiedade que eu tava tendo, eu falei, mas é impossível que Deus me criou para essa finalidade, para sofrer. Não pode. Deus não me criou para sofrer. E a gente tem essa coisa, né? De que, é sofrimento e tal. Não. Sofrimento é uma escolha. As coisas existem na sua vida para você evoluir e crescer. Só que ficar ali é uma escolha. Então eu poderia ter escolhido ficar tendo crise de ansiedade. Eu poderia ter escolhido ali ter quase morte e tal, e ficar, permanecer. Tá tudo bem. Sabe por quê, Gilmar? Eu aprendi uma coisa também. Sim. Que Deus, ele só diz sim. Você sabe disso? Deus sim? Deus, ele só diz sim. Por causa do livre-arbítrio. Não tem como ele dizer não. Por exemplo, eu tava escolhendo sofrer com crise de ansiedade. Sim, Elaine, fica sofrendo aí. Fica sofrendo. Eu escolhi, tá, gente? Não foi Deus. Não é destino. Só que a hora que eu escolhi... Não, peraí, eu escolho estudar e sair desse quadro porque eu entendo que não tá certo isso. Sim, Elaine, você vai estudar e sair desse quadro.
Então, Deus, ele é assim. O universo é assim. O não é você, a barreira é você. Então, a gente tem que ter essa clareza. Toda vez que eu estou sofrendo muito em alguma coisa, a decisão, a escolha é só minha, a ideia é só da gente. Não dá pra gente culpar outra pessoa porque isso, porque aquilo. Não, é sim. Você quer ficar nesse quadro? Sim, você vai continuar. A escolha é sua, por causa o livre-arbítrio não permite o não. Então, é sempre sim. As barreiras, quem faz, ou a evolução, é sempre a gente. E aí, olhando pra isso, a hora que aquela pessoa resolveu se agitar, tem uma inconformidade com aquela escuridão, com aquelas sombras da caverna, então ela saiu. E ao sair, ao escalar, olha como foi difícil sair. Foi uma escala, foi um sufoco, né? Às vezes essa pessoa aí, a gente pode olhar pro quadro acontecendo, ela às vezes escorregou, caiu, mas ela voltou a escalar de novo. Então a gente vê aquela saída dela mesma, sabe? A gente percebe essa pessoa acorrentada, esse escravo de dentro da caverna saindo dela mesma. Foi uma luta até ela chegar no topo. E a hora que ela começou a ver, ela entendeu que aquela luz fazia sentido. Quanto mais ela aproximava, mais ela queria sair daquele lugar, né? Então ela via aquele raio de luz e ela falou, não, eu vou chegar, preciso entender o que é aquilo. E a hora que ela saiu, né, essa pessoa, ela abriu os braços e entendeu que era luz, que era só, e passou a ver o mundo com outra ótica, né? Um mundo que era tão escuro, tão assustador, era um mundo natural, um mundo lindo e que fazia muito sentido. E essa pessoa, ela achou tão interessante aquilo que ela começou a colocar, a respeitar e honrar cada coisa que existia ali, né? Por exemplo, ali dentro da caverna, as pessoas usavam as coisas a serviço dela, né? Tudo tá meio Vou serviço. dar um exemplo aqui, 10 horas e 52, né? 10 horas e 52 minutos. Aqui, direção geral do pastor Alcide Rodrigues e a parte da Soroplastia. Daqui a pouquinho, 12 horas, tem aí a programação do Brasil para Cristo, do meu amigo pastor alegre, pastor descontraído, pastor Júlio Maia. Vou dar um exemplo aqui, gente, do que a nossa convidada especial está falando. Ela que é educadora, escritora, tá? Tem 2 livros escritos e vou dar um exemplo aqui de Descartes, René Descartes, francês, tá? O pai lá do racionalismo. Por exemplo, penso, logo existo. Ó que importante, gente, ó. Dentro da filosofia descartiana, penso, logo existe. Olha que bacana. Através, ele entendeu assim, o dualismo descartiano na filosofia, né? O dualismo é que ele entendeu que o ser humano era corpo e alma, né? O dualismo Descartes. E ele falou, penso, se eu penso, porque eu existo. Faz aí uma analogia, faz aí mais ou menos uma semelhança que você está falando do Descartes. Penso, logo existo. Olha o pensamento aí, hein? É isso daí. Na verdade, desde a Bíblia, várias obras que a gente for prestar atenção ao pé da letra, é uma grande história para dentro de salvar a humanidade, né? No caso da Bíblia, é uma grande história linda de amor, de um pai buscando um filho, só que contada em diferentes contextos, por diferentes pessoas, cada um com a sua própria relação com a existência. E a gente percebe que a história ali de Adão e Eva no Jardim do Éden não é diferente do pensar. Por que que a Eva comeu a maçã? Porque primeiro ela pensou, e se? Né? Porque Deus disse, olha, não coma, porque você vai ter conhecimento do bem e do mal e tal, entre uma série de coisas. E aí ela abriu a possibilidade. Então foi aonde começou, ela deixou a mente dela influenciar. Muitos estudiosos, várias pessoas aí, né, que a gente ouve e estuda, nos leva até a pensar o seguinte: a serpente do Jardim do Éden não é uma cobra do nosso lado externo, não é alguma coisa acontecendo no mundo, é o pensamento. Olha, vai lá, come maçã, se você não comer essa maçã, você vai ficar imaginário. Você vai ficar maior que Deus, não sei o quê. Então, o pensamento dela fez várias sugestões. Não era uma cobra que veio e falou com a boca, né? Então, a gente pode olhar para o pensamento que nós estamos dizendo hoje, que ele já vem desde a Bíblia, desde todas as histórias. Tudo tem relação com isso, né? A serpente no jardim era o próprio pensamento da mulher, né? E depois aconteceu o próprio pensamento que o Adão, ele se posicionou, não,
Não foi isso aí, Deus. A culpa não é minha, foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Culpa sua, é né? por isso que eu comi a maçã. Então, a gente percebe que a humanidade, Culpa sua, viu? ela vem nessa questão aí de pensa, tem as atitudes e depois não assume a responsabilidade sobre o que fez. Né? Que a gente percebe o Adão não tendo uma autorresponsabilidade. Quando aquela mulher existia na vida dele, por quê? Porque ele pediu, ele solicitou a presença daquela mulher. Sim. Logo a mulher era dele. Então logo a responsabilidade dele. Que nos leva ao seguinte pensar. Toda vez que acontece alguma coisa na minha vida, eu digo que a responsabilidade é minha, eu não resolvo. Aí eu entro em sofrimento. Que como que Adão entrou em sofrimento? Ele parou de acessar o conhecimento direto da fonte, que é Deus. Sim. Porque todos os dias, na viração do dia, às 18 horas... Adão ia ali no jardim do Éden e trocava a ideia com Deus, face a face. Olha, todos os dias ele tinha um conhecimento, porque Deus falava com ele, Adão. Deve ser bem bonito, né? A Eva deve ser uma exaça, hein? Então. Assim, vamos dizer, literalmente, porque você acha que o jardim do Éden está falando de pensamento, ação, comportamento lá, Eva e Adão. Você acha que o livro ali, ele é metafórico, analogia ou ele é literal ali? A opinião sua, vamos ver. Na verdade, o livro de Gênesis, por exemplo, lá. O Éden existiu ou ele é uma metáfora? Existe ainda, ele é muito vivo, né? Ele está dentro de nós. E sim, o tempo todo. Tá. Nós somos o Éden. O Éden, o tempo todo. Ele nunca deixou de existir. Todas as coisas, é aquilo que eu disse, não existe passado, tá? Certo. Então, todas as coisas que o Éden agora, o Éden. Mas como que a gente olha, como que a gente decide experienciar isso? Sim. Aí é que tá a questão. Como que a gente olha e como que a gente decide experienciar isso. E aí a gente pode citar vários versículos da Bíblia. Um que eu gosto muito de citar é em Êxodo. Eu não vou lembrar certinho, mas é a parte que Deus liberta o povo com mão forte do Egito. Essa passagem da questão da libertação, que Moisés vai lá e fala para Faraó, não vou, né? Não vou libertar. Essa questão é outra luta, né? A nossa mente, não vou deixar sair, não vai sair, porque eu tô no controle e tal. Então a gente olha de novo para esse lugar, porque toda vez que a gente sair e achar que é referente ao exterior, a gente não resolve. É isso que eu quero sempre chamar a atenção. Tudo que você lê, internaliza para você entender e conseguir evoluir e crescer. Então, quando eu li o livro de Êxodo, com esse olhar de que era uma luta interna contra a minha mente e contra eu mesmo, para sair do Egito, que eu era o Egito, a minha mente estava em constantemente batalha comigo mesmo. E aí, então, uma conexão com Deus que foi e te tirou, porque é uma batalha você sair da mente. Não é fácil, é essa luta mesmo. E acontece várias coisas, então as pragas, as situações, é tudo o nosso corpo hoje, em ansiedade, em conflito, em disfuncionalidade. É aquela guerra, sabe? Interna. E aí é onde você se conecta com o momento presente, com Deus, com o universo, com a divindade, não sei a maneira que você gosta de usar, né? Mas a gente sabe que é algo maior, algo além da gente aqui. E aí, a hora que você faz esse confronto, então Deus, ele te liberta com mão forte, porque ele deixou todos os livros escritos para você, para sua liberdade. E a gente busca olhar para esses livros como se fosse algo além, algo fora, separado de nós. E não é sobre isso. A palavra, ela não é fora da gente. A palavra, ela é sagrada, ela é viva, ela edifica, ela é presente, mas ela é algo que faz referência ao nosso interior. Então, hoje eu faço até um apelo para você. Se você, todos os livros da Bíblia que você leu, não precisa ler mais nenhum, a não ser ou 2 ou 3 linhas, mas leia internalizado. Leia olhando, buscar, reconhecer isso dentro de você. Porque não adianta também a gente ler a Bíblia toda e não experienciar nada ou não praticar nada. Não materializar ela. Não adianta. A Bíblia, né, eu cito poucos versículos aqui, mas foram os que mexeu demais comigo e foram os que me fizeram movimentar para olhar para dentro de mim, me confrontar e resolver minha vida, né, e falar, não, peraí, tá esquisito isso, tá bagunçado demais, não é normal, isso aqui não é funcional. Sim. A Bíblia fala uma coisa aqui, mas eu tô totalmente disfuncional isso, mas eram as minhas escolhas, sabe, eu estava escolhendo fazer o que não era. E é mais cômodo, né, Gilmar, eu falar, não, é o outro, né? É o outro, não é eu.
É muito mais cômodo, porque você tem que olhar pra você resolver seus problemas, você encarar e falar, não, eu ferrei minha vida, agora eu tenho que dar um jeito. Não é fácil. Então é mais fácil eu olhar tudo, fazer a leitura de qualquer livro e contextualizar pro lado de fora, né? Os pecados, os conflitos, as confusões estão acontecendo em algum lugar lá no mundo, menos dentro de mim. Quando a gente entende que o Gilmar já estudou psicologia, até pode abordar esse tema melhor que eu, que o pensamento é o que cria. Então, logo, o pensamento cria o pecado. Então, o pecado não está lá fora, em algum lugar lá me esperando. O pecado está dentro de mim pelo que eu estou pensando. Perfeito, logo eu vou criar um sentimento sobre. E logo eu vou me movimentar para pecar. Não tem outro caminho. Por isso, a importância de observar o que você tem pensado, o que você tem visto, os grupos de WhatsApp que você está inserido, os tipos de Instagram que você tem seguido, os canais de YouTube, os tipos de rádio que você tem ouvido, isso tudo influencia a você agir. Os conteúdos, né? Os conteúdos, é importante. Isso tudo, isso está internalizando em você. Não adianta a gente achar que é algo fora. Não vai. Vou dar um exemplo aqui. 11h01, né, Luizão? Grande Luizão. Tropicana Pães de Doce. O nosso cowboy. Marta, obrigado aí, pessoal da Alfa Brasil Network, Banda Larga, Alfa Brasil, ali pertinho do clube, Alfa Brasil, a partir de R$65, você simplesmente tem um convênio, tem um plano, tá? Alfa Brasil, da minha amiga enfermeira, competente pra caramba, a Selma, o Rafael, a galera, a equipe e a família Alfa Brasil, tá? Alfa Brasil, Alfa do grego, a primeira letra do alfabeto grego, Alfa Brasil. Duas palavras importantes, hein? Alfa Brasil, a partir aqui, R$65, você já tem Wi-Fi na sua casa, rapaz. Não tem conversa fiada, hein? Mamãe, o papai, a vovô já pediram, traz Wi-Fi para mim, importante aí, dá um presente para sua mãe, para seu pai, lá na Alfa Brasil, colocando Wi-Fi, tá? É porque muitos idosos, tem uma pesquisa aí, gente, que a pesquisa diz que o idoso, a internet é bom. As conexões neuronais, tá? As conexões aí, o idoso precisa do cognitivo, para não dar Alzheimer, aquela coisa toda, é importante. Por isso que eu falo, atenção, vai lá, passa ao vivo, Alfa Brasil, para você colocar o Wi-Fi. A sua mamãe, quantos anos tem? Ah, minha mãe tem 60 anos, 60, 70. Você sabia que o nosso aparelho cognitivo, o nosso aparelho psíquico, ele é movido pelo pensamento, que a nossa amiga falou, pelo pensamento, só que as conexões da imaginação, do sentimento, pensamento, é importante. A rede social diz que os idosos, quando vê a rede social, eles podem fazer joguinho, os vídeos, ajuda a interseção aí com o seu cérebro, tá? Então, Alfa Brasil, ficou bonita a propaganda, viu? Fiz até umas aulas aqui de neurologia para vender um produto importante, que não vai falar que a internet já não tem nada, não vai demonizar a internet. O avião não foi feito para guerra. A internet é importante, saber usá-la. O avião não foi feito para guerra, mas usa. Santos Dumont, quando fez, não era para matar, tá? Então, Leandro Celulares, um abraço aí, meu amigo. Grande Leandro Celulares, ali perto da praça. Leandro Celulares, como está o teu aparelho, hein? Aparelho da Ilândia, já está na hora de levar lá no meu amigo Leandro Celulares, hein? Troca na hora isso aqui, viu? Troca isso aqui, não é tão caro ali, tá? Alfa Brasil, juntinho, o Leandro Celulares, né, Leandro? O Leandro também é um pré-candidato a vereador, rapaz, mas vai ter candidato pra caramba aqui, hein? Legal? Bom, nossa amiga, a Elaine falando a respeito do pensamento. Você quer um exemplo na Bíblia? Davi estava descansando, deve ter comido uma feijoada muito boa, tá? O ser humano parado é problema, hein, gente? O ser humano quando parado, misericórdia, como diz minha avó. Então, Davi, de repente, rapaz, tá no terraço, ele viu uma mulher bonita, ó o pensamento aí, hein? Ó o sentimento, ó os comportamentos, ó. Davi olhou na mulher, Betseba, olhou assim e falou, nossa, que mulher bonita, hein? Aí ele pensou, imaginou, sentiu e criou desejo. No caso, comportamento. Perguntou lá, quem que é essa mulher aí? Essa mulher é Urias. Onde que ele está? Na frente da batalha.
Olha o desgraçado aí, gente, apesar que era um homem segundo o coração de Deus, tá? Inclusive a genealogia de Jesus veio dele. Jesus veio da linhagem, tá? Genética lá do nosso amigo lá, o Davi. O que aconteceu, minha amiga? Fala aí pra mim, Elaine. O que aconteceu com o pensamento de Davi lá? É isso daí. É? O pensamento. O pensamento, ele pode ser a solução de tudo ou o problema de todos os males, né? Observe o que você tem pensado. Né? E essa questão de Davi, ele corrompeu porque ele ficou imaginando, afinal, coisas. Você pensou, você ferrou. Criou atitudes. Então, ou você observa e muda. Como que você muda isso? Você vai fazer as pazes, você faz as pazes com a tua história, faz as pazes com o que aconteceu, aceita no sentido, não é aceitar e deitar e dormir, não, aceita no sentido de que faz parte do teu processo, da evolução, do teu processo de crescimento. Elaine, mas foi uma coisa muito ruim que aconteceu comigo. Eu fui abusada, eu fui isso, tudo bem. Só que você escolhe ficar nesse lugar. A gente sabe, não é fácil as coisas, porém tem opções. Aliás, só tem um lado. É como a polaridade. Existe o sim e o não, o quente e o frio, o bem e o mal, o feminino e o masculino. É polaridade. Em qual lado você vai polarizar? Não é assim uma coisa de que, nossa, né, mas eu não posso ficar em cima do muro? Não existe possibilidade disso. Então, você precisa fazer uma escolha. Observe os seus pensamentos, porque o que você está pensando vai acontecer, bom ou ruim. Não tem o que fazer. Isso não tem o que fazer. E como que você faz as pazes com a tua história? Você olha para tudo aquilo que aconteceu e recebe com carinho, é o que te formou até aqui, e decide e escolha hoje ser uma pessoa melhor, olhar melhor, prestar atenção mais no que você vem fazendo, né? E é nesse sentido aí. Porque a Bíblia fala também, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã já tem os seus próprios males. Olha o pensamento aí. É o pensamento. Porque a própria Bíblia fala, o pensar demais vai gerar um mal. Não vai gerar um bem. Né? A meditar na palavra é quando você vai fazer uma leitura profunda e você vai meditar para imergir com relação a você. Não é com relação ao outro. Entende como isso é interessante? O meditar na palavra é você criar um projeto e meditar possibilidades de colocar ele no mundo. Você criou um filho, como que você vai soltar isso para o mundo? Né? Então isso que a Bíblia traz, o meditar. A questão de ficar ansioso não vai resolver. Até porque a ansiedade, ela não te permite solucionar coisas. Porque você entende que se você já está preocupado, você entende que não é teu. Né, que você não tem a situação daquilo. E aí vai gerar um problema. Lembrando aí, 11h08, tá? 11h08. Para nós entender, o pensamento, ele é um instrumento da paz, do amor, da ciência. Leva o homem à lua, o homem vai para o espaço, conquista o espaço sideral. Mas o mesmo pensamento que cura, o pensamento que opera, que a medicina faz milagre hoje, tá? Através da ciência, através da descoberta científica. Mas o mesmo pensamento que levou a paz, levou o amor, levou aí a materialização do bem, o mesmo pensamento, se você não educar ele, aí a pergunta que fica, o pensamento, ele é educável? Na verdade, o pensamento, ele é observado, né? Observado. O que você está pensando agora, no momento? Para você entender mais ou menos como tá os seus pensamentos, você olha para os seus resultados. Sim. Você olha para a vida que você está levando. Aí você vai ter um reflexo dos seus pensamentos. Por exemplo, o dia que eu despertei, eu olhei para minha vida e falei, vixe, lasquei tudo. Lá se foi boi com a corda. Sério? Porque estava totalmente disfuncional. Sim. Né? Era vício, era uma bagunça. Tinha muito vício? Era cigarro, cachaça. Bebia muita cerveja. Certo. Assim, e um cigarro na bituca do outro, sabe? Sim. Totalmente disfuncional. Controle emocional nenhum, sempre gritando, sempre ao extremo, sempre... Porque a pessoa que ela não governa os pensamentos, ela não tem controle emocional. Não. Porque as emoções estão afloradas, estão acima daquilo que precisa existir em você, que é aquilo que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? A verdadeira paz excede todo entendimento. Você não precisa nem entender, mas você vai perceber o seu nível de paz.
que está acima de qualquer questão emocional. Por exemplo, eu tinha um estado emocional extremo, eu não tinha bons relacionamentos com pessoas, eu achava que tudo era culpa das pessoas, o mundo conspirava contra mim. Mas isso era o quê? Você estava se vendo você nos outros. Era a pessoa projeção. funcional. Não, a responsabilidade era qualquer um, menos minha. Porque a pessoa... você já ouviu falar do triângulo de Karpman? Já. Assim, mas não o tem... triângulo de relacionamento de Karpman. Ele tem 3 pessoas acontecendo ali. É o perseguidor, a vítima e o salvador. E aí você transita dentro desses 3 personagens. Sim. Como? Primeiro, a vítima. Quem é a vítima? É aquela pessoa que... Nossa, mas você viu o que fulano fez comigo? Mas também eu não posso controlar isso, porque é Bertânia, é Cicrano, mas o que eu sofri, o que eu passei, eu não ganho bem, meu trabalhão, isso. Então a vítima, nossa, coitadinha, né? Todo mundo tem que ir lá ajudar essa vítima aí, porque como que vai fazer? A vítima não tem controle sobre a própria vida. Então a vítima logo não vai virar nada, porque ela não é nada, né? Nada é culpa dela, nada ela resolve. E aí tem um perseguidor. O perseguidor é aquela pessoa que se coloca no papel, no direito de acusar, de apontar, de julgar, porque o outro é isso, o outro, você não viu o que fulano fez? Aquilo ali, nossa, não, porque... Então, ele fica ali, insiste em apontar, em falar, em criticar, aí a pessoa não suporta, ele vira tipo assim, ele afoga a pessoa com as críticas dele, que não vai ser construtivo em nada. É só porque ele quer apontar, perseguir e julgar. E depois tem o salvador. O salvador é aquela pessoa que ela quer ajudar todo mundo. Ajuda fulano, ajuda cicrano, ajuda Bertana. As pessoas nem pediu a ajuda dela e ela tá ali e querendo ser super necessária, sabe? Aquela pessoa que quer ser necessária o tempo todo, que quer auxiliar. Só que isso, por que esse papel? Porque simplesmente a pessoa que está no papel de salvador, ela não quer ter tempo para se olhar. Ela não quer ter tempo para resolver os próprios conflitos, para se perdoar, para se autocurar. Então ela fica... E aí, esse triângulo, Gilmar, ele vai acontecendo e a pessoa vai transitando, se transformando um em outro. Porque a vítima logo vira um acusador, um perseguidor, de tanto que ela tá na vítima, e depois ela começa a apontar que o outro tá fazendo. E aí, o perseguidor logo quer ser o salvador, porque ela quer salvar as pessoas. Logo, ela não vai se olhar nunca. Então, ela vai transitar desse triângulo. Então, é muito delicado quando a gente se coloca nesse lugar aí, nada se resolve, a vida não flui, agora, as coisas não acontecem. 11h13, vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, Nando, vai ensinar a nós a tua experiência, que você passou, tá? A tua espiritualidade, como milhares de pessoas estão nos ouvindo, o que ela tem que fazer para viver o hoje, agora, tá? Melhorar o pensamento, a imaginação, os comportamentos, tá? Daqui a pouco, tanto pessoa de igreja ou não, tá? Vamos lá, Paty. 11h13. Vamos tomar uma aguinha? Mas ele falou que no serviço meio-dia, que vai estragar para falar do eu tô na fé. Eu na fé, ela vai confiar no meu dia, ela vai. É, porque eles queriam meio-dia. Aí chuva vai saber se eu vou trabalhar perto, a viagem.
Tão frio agora. É, o ar. Por exemplo, você pode doar 50% da cidade. Eu tenho que fazer o cartaz. Você vai Seu carro de som. Autoelétrica Martins, do Zé Caicai, prestando serviços de alternador e motor de partida, ignição e injeção eletrônica, baterias, peças e acessórios. Autoelétrica Martins, fones 18 99731 9815. Falar com a Cássia, ou 18 99745 6941. Falar com Zé Caicai. Depósito Avenida, o endereço certo da sua construção. Avenida Frei Marcelo Manilha, 1051. Telefone 3691 1560 e o WhatsApp 18 99640 9855. Você procura internet com qualidade e estabilidade? Venha para a Alfa Brasil Networks, a melhor da internet de Buritama e região. Planos 100% fibra óptica, com preços e planos que cabem no seu bolso. Fone 18 99621 6175. Rua Floriano Peixoto 364. Alfa Brasil, o futuro é agora. Se você precisa construir ou reformar, no Depósito Avenida você vai encontrar conforto, rendimento de primeira. Aqui o seu sonho vai se realizar. Material do mais igual acabamento, areia, pedra, pisos e revestimentos. Facilidade, promoções na hora de comprar. A entrega é rapidinha, você vai amar. Depósito Avenida, Depósito Avenida. Você precisa construir ou reformar, no Depósito Avenida. Depósito Avenida, o endereço certo da sua construção. Avenida Frei Marcelo Manilha, 1051. Telefone 3691 1560 e o WhatsApp 18 99640 9855. Sua saúde tem endereço certo. Rede Multidrogas. Todo dia é muito bom te ter por perto. Rede Multidrogas. Venha você também para a Rede Multidrogas. Aqui você encontra tudo em medicamentos, a maior variedade em perfumaria e atendimento especial das 8 às 22 horas todos os dias. E não é só isso. Aqui você tem as melhores promoções e facilidade ao pagar suas compras. Rede Multidrogas, a maior rede de farmácias do interior paulista, em Buritama. Oferecendo sempre o melhor para você. Avenida Frei Marcelo Manilha, 1003. Multidrogas. Com você, pela saúde da nossa gente. Uma frente a trabalho na nossa região. Certo, nós dois. Tá, semana que vem eu não vou ver. Voltamos a apresentar a voz da região. Opa, estamos de volta, aqui 11 horas e 19 minutos, a direção geral é do pastor Alcides Rodrigo e a parte comigo aqui nas ondas. Vai embora já, Ian? Esse é o nosso Ian, tá bonito, hein, cabelo, hein? Pintado, parecendo o pombo lá da seleção, jogador o Richardson, tá? Olha que legal. Lembrando que daqui a pouquinho, tá o pastor Júlio Maia, lá do Brasil para Cristo, ele aí, com aquela alegria dele. Ô pastor, hoje você não perdeu horário não, né, Pati? Hoje não perdeu horário, né? Não chegou ainda? Tá? Esse é o... Opa, e o bolo lá, Pati? Sabe o bolo? Então, cadê? Ah, o Pati, você comeu, viu, Pati? Diz que ele mandou aqui, você comeu, fiquei sabendo aí, viu? Ah?
Né não? Não. 11 horas e 20. Ô pastor, cadê o bolo aí? Fiquei sabendo aí que... Ah, então tá bom. 11 horas e 20, 11 e 20. Não perca o horário, hein, pastor? Tá? Dessa vez o pastor Gilmar chegou 1 hora adiantado ontem, tá? E então, bacana. Daqui a pouquinho, 12 horas, a voz do Brasil para Cristo e com a direção aí do meu amigo lá do Brasil para Cristo, cara espiritual, animado, alegre, de bom humor, hein? Esse é o cara, hein? Genética ajuda, viu? A genética, o humor também é genético, viu? Meu pai dava bom dia para cavalo, para cachorro, meu pai dava bom dia para todo mundo, alegre, oi, tudo bem e tal. E eu puxei essa genética gostosa, né? Alegre, extrovertida, 11 horas e 20, né, Luizão? O Luizão também tem um pensamento bom, hein? O Luizão também tem um pensamento gostoso, bacana, maravilhoso. O pensamento fecundo, aquele pensamento que fecunda, ele vai gerar, dá luz, tá? O pensamento, né, Luizão? Grande Luizão, tropical depois do... Mas eu passo, Luizão. Começar com o partido, mesmo. O Luizão, que vai ser candidato a prefeito, mas cadê o partido, hein? O Patriota vem aí, sabe que vem o Patriota? O Patriota é um partido aí, quem sabe o Luizão da Tropicália depois de Douro tá pegando, tá? Também a Alfa Brasil, mais uma vez aí o pessoal, a família, a equipe, o quadro funcional Alfa Brasil, ali perto do clube, Alfa Brasil, do meu amigo Rafael. E como que tá o teu Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem, né? Não, Alfa Brasil? Não, Wi-Fi você tem. Wi-Fi. Ah, tem. Ah, tá. Você tem lá o receptor do Wi-Fi. Tá certo então, hein? Não falei da Alfa Brasil, porque você mora Lá em em Lourdes. casa eu tenho. Na tua casa. Padre, tem, padre? Ô, padre, vamos colocar lá, padre. Padre, não tem não, né? Tem Wi-Fi? Acho que não tem não, hein? Então vamos colocar aí, tá? Né, padre? Você não tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Tem mesmo? Sei não, hein? A Karine demorou para responder. Tá? Legal. E então, Alfa Brasil, ali perto do clube, Leandro Celulares. Ó, precisar levar o teu celular, pode levar lá no meu amigo, falar, sou amigo de Gilmar, ele vai dar quase um desconto aí, metade do preço, né? Ó, faz aí pra você lá no Leandro Celular. Conhece o Leandro Celulares? Tô indo aí, hein, Leandro? Você conhece ele? Preço aqui. Conhece ele? Lá na avenida? Não, na em frente lá, o ponto de táxi. Ah, em frente ao ponto. Esse é o cara, aquele ali é o Pelé. Eu falo que é o Pelé aqui pra fazer a manutenção. Olha lá, o Júlio Maia apareceu aqui. Abraço, querido. O Júlio Maia apareceu aqui, né, Júlio? Tá? E o bolo, vem ou não vem? Tá certo, então. Bom, 11 horas e 22 minutos, 11h22. Nós estamos aqui com a escritora, 2 livros lançados, 2 livros, tá? Já gerou, já. O livro já existe, o livro. Só falta agora materializar ele num papel. Mas o livro existe, está digital. E me fala uma coisa, o que tem a ver o pensamento, o sentimento, as emoções, os comportamentos com os 2 livros seus? Os seus 2 livros que você escreveu, tem tudo a tua vida ali? Um pouco? Na verdade, foi um processo de libertação, né? De libertação. Os livros. Porque você precisa substituir alguma coisa. Por exemplo, nós seres humanos, certo, nós vivemos de vício. Certo. Né? Nós temos vícios, não tem como a gente ficar sem ter vício. E como eu tinha vários vícios, foi um insight natural que aconteceu por causa da minha conexão com Deus. Sim. Escrever. Né? Então, conforme eu fui escrevendo, eu fui relatando esses acontecimentos, né, dentro do livro. E logo eu pensei em publicar livros, porque eu estava já com esse pensamento polarizado para coisas boas. Sim. Eu despolarizei, né? Estava polarizado na escuridão, nas coisas ruins. Quando eu comecei a pensar, e automaticamente fui criando só coisas boas. Né? E os 2 livros veio de encontro a essa questão do pensamento, que conforme eu fui fazendo e pensando sobre, observando sobre tudo que tinha acontecido na minha vida, entendi, eu falei, olha, isso aqui é um processo de autocura. Eu mesmo olhei para aquilo tudo da minha história, todas as coisas ruins que aconteceram, várias situações também, muitos abusos, autoabuso, porque eu abusava bastante também do meu corpo, né? A gente tem que olhar para esse lugar também, de como que a gente está tratando o nosso corpo, se a gente cuida do nosso corpo físico, porque ele é uma casca e a gente precisa ser grato a ele, né? Nós conseguimos experimentar, experienciar e viver coisas por causa do nosso corpo aqui na Terra. E dependendo de como a gente usa ele,
A gente precisa também fazer as pazes com o nosso corpo, né? E dentro disso eu falei, nossa, eu acho que eu trilhei aqui uma jornada de autocura. Sim. E aí logo veio outros insights, né? E como que eu posso alcançar pessoas, mulheres que passaram pelo que eu passei, que sofrem com o que eu sofri. Será que faria sentido? Então eu decidi, né, publicar e escrever, abrir um Instagram, criar um canal no YouTube. Enfim, né, eu entendi que fazia sentido aquilo, que foi um processo de autocura, olhar para dentro, conexão com Deus, né, contemplação, entre outras coisas. Eu falei, uau, faz muito sentido. Acho que posso falar isso para mais pessoas. Então, a escrita desses 2 livros foi também a questão de uma troca de hábito ali, mudança de hábito, né, de vício, de pensamento. E foi muito de encontro com o pensar e criar, porque se eu penso, eu crio, né? Eu acredito que quando a gente está na escuridão, o que te movimenta ali não é nada da escuridão, é algo diretamente do céu mesmo. Ele já vem como uma forma de resgate. E essa forma de resgate, se você escolheu estar no sofrimento, ela vai vir no máximo ali de sofrer da tua dor para você reagir, para você tomar uma atitude. E aí entra um momento de escolha. Você prefere continuar ou você quer mudar desse quadro aí? Como que é? Você sente isso, eu sei porque eu senti isso. Eu falei, poxa vida. Então você tem total noção que você está perdido ali na escuridão. Sim. Mas aí a escolha de permanência ou de saída é sua, não tem o que fazer. Então aí a hora que você escolhe sair, os pensamentos vão se estabilizando, os pensamentos vão entrando em harmonia para aquela tomada de decisão sua. Porque os pensamentos também, eles estão em harmonia. Se você quiser ficar na dor, no sofrimento, ele vai continuar ali, gerando mais dor, mais sofrimento, mais do mesmo, mais daquilo, e não tem pra onde correr. Hora bacana, 11 horas e 27 minutos, 11h27, 11 horas e 27 minutos, aqui em Buritama, São Paulo, Brasil e o mundo, pela internet. Bom, lembrando que o pensamento, vão tentar trazer aqui dentro da ciência da psicologia. Por exemplo, o toque. O toque. O transtorno obsessivo compulsivo. Então tem compulsão. Quando você fala compulsão sexual, compulsão alcoólica, droga, tudo é compulsão. O que é compulsão? Repetir. Tá? É para você repetir. Então, dentro do toque, pessoa que tem toque, atenção você, tem toque, repete muito. Por exemplo, o toque obsessivo compulsivo. Compulsão, repetir. Dá prazer ou é uma neurose? Por exemplo, você deixa a tua vida levada na terapia cognitiva comportamental. Essa palavra compulsão, que é o pensamento gera compulsão, repetir, mas é o pensamento. Então, o pensamento, quem tem, por exemplo, lá o síndrome do pânico, sabe qual é o maior medo dele, do pensamento dele? É voltar à crise. Ele teve aquela crise e não quer ter outra. Tá? Que nem quando o cara tem uma pedra no rim, aquela cólica renal terrível, o cara tem medo que um dia volte toda aquela dor nele, tá? E mais ou menos o síndrome do pânico. O cara é medo de ter medo. Então, é a compulsão do pensamento. Então, a partir do momento que, dentro de uma terapia, você eduque o pensamento, administra a correta, porque o pensamento ele não vai morrer. Só que você tem que aprender a trabalhar a teu favor. Né, Ana? Exatamente. É isso mesmo. Se você pensar que você está com medo, você está com medo. Não tem nada além do teu pensamento ali acontecendo. Então você precisa, aliás, o teu pensamento ele vai te levar a algumas situações para acontecer se você continuar pensando. Por isso a importância de você observar e começar a mudar o estilo de pensamento. Elaine, eu não consigo parar de pensar sobre isso. Desenvolva as atividades que vai te levar para outro lugar, sai do mesmo lugar. O problema está a falta de movimento, a falta de ação na vida, a falta de se movimentar, sair da inércia. Aquilo que não está em movimento está morto. Ah, mas espera aí, minha vida é estável. Você está lascado. Não pode ter uma estabilidade. A estabilidade em si já é parado. Sim. Entende? Não tem como. O ser humano não existe para isso. Ele precisa estar em movimento, não em excessos, tá, gente? O excesso não faz parte de uma harmonia, tá? Ele precisa estar em movimento, em ação, em fazer.
Por isso que a verdadeira religião da Bíblia é cuidar dos órfãos, né, das viúvas, e fazer o quê? Ajudar as pessoas. E esse ajudar é um movimento e não é uma questão financeira. Ele é sempre um movimento para você fazer. É importante você olhar isso, porque a maioria das pessoas que sofre de pânico, de ansiedade, depressão, se você perguntar, elas não estão fazendo uma conexão com Deus, elas não acreditam em algo maior, elas não estão fazendo um exercício físico, elas não se alimentam bem, se alimentam de qualquer jeito, elas estão o tempo todo fazendo a mesma coisa, e o pior é em conexão, assistindo a novela, um jornal, Big Brother Brasil, sei lá o que, sabe? Elas não têm essa questão de olhar para a existência. Então você pode ter o quadro, ele é padronizado, e geralmente elas vão estar em um vício, nessa tríade de vício aí. Então é por isso que é importante você observar o que você tem pensado, o que você tem que fazer. E a vida é assim. Nós estamos aqui, e outra coisa que eu gosto de dizer, tudo bem, você descobriu isso hoje, Elaine, putz, eu não fazia ideia que a minha vida estava assim, tal. O segredo é não se julgue, pega mais leve com você, tá? Agora você entende como que você tá, vai estudar sobre como o seu corpo funciona, estuda sobre imunologia, que é a gestão de todas essas questões do corpo, sentimento, né? Você vai começar a entender, a sua vida vai ficar muito mais leve. Por que é importante você ter essa leveza e não julgar? Porque já tá tudo pago, sem pressão. Agora você despertou, não se julgue, não se cobre tanto, se perdoe, faça as pazes com você, com o teu passado, resolva as coisas um dia de cada vez, no seu momento, sabe? Isso é muito importante, você entender que agora eu tenho que correr porque eu tenho que resolver várias coisas. Não, é no seu momento, é na sua hora, tá tudo bem. Viva com o que é a tua realidade. Tem gente que desperta e não aceita a vida, vai sofrer de novo. Porque ame a vida que você tem enquanto você constrói a vida que você quer ter. É importante demais. Tem pessoas que não aceitam o lugar onde está, tem pessoas que não aceitam isso, aquilo. Isso aí tudo é tudo pobreza. Isso que eu costumo dizer, o que é pobreza? Tem gente que acha que pobreza é não ter dinheiro. Pobreza é improdutividade, é gente escasso de energia, de fazer, porque a pobreza em si, ela não é um pecado. O pecado é você ser improdutivo na tua existência, é não aceitar a vida que você tem e ficar olhando vidas alheias e querer aquilo que não é. Sabe, a sua vida é isso. Olha, agora 11 horas e 33 minutos, né, Patinha? 11 horas e 33 minutos. Na verdade, a gente sabe que o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento é o grau de nós conhecermos a nós mesmos. E o autoconhecimento, ele sabe até onde você pode ir, a sua dor, os seus limites, né? Os seus bloqueios, autoconhecimento. Claro que o autoconhecimento, ele vai dar um panorama, uma fotografia do que você é. Não quer dizer que você precisa permanecer onde você está. O autoconhecimento só vai fazer uma foto, vai fazer uma radiografia. Ó, vocês aqui, ó, hoje. Eu estou nesse lugar aqui. Eu estou nesse patamar aqui, ó. Mas uma coisa importante, voltando aí, nós temos um público, 70% dos meus ouvintes são pessoas de igrejas, são pessoas da teologia bíblica, da teologia cristã. Por exemplo, se você pegar o manual dos 27 livros, do chamado cânon da teologia neotestamentária, que é o novo, tá? Você vai ver que Jesus tem um manual certinho para você desenvolver e ser uma mulher muito mais feliz, um homem muito mais feliz, tá? A própria cristologia, que o pessoal mistura, sabe o que? Né? É religião. O pessoal, quando começa a falar aqui de cristianismo, não, ninguém está falando de religião, gente, para. Nós estamos falando de doutrina universal, chamada cristianismo. Se você pegar o budismo, por exemplo, o budismo, Siddhartha Gautama, você vai ver que lá ensina muito usar pensamento. Você vê que o próprio Buda, o próprio budismo, as 4 verdades de Buda, né? A gente fez teologia,
O Buda ensina você que cuidado com o desejo. Quanto mais você criar o desejo, mais decepção você vai ter, porque você não vai realizar o desejo. Então, as verdades de Buda. Se você pegar Confúcio, lá na China, você vai ver que o pensamento também, pensar, agir, sentir. Mas não é só na religião, a literatura universal das religiões, não. Nós estamos falando do próprio cristianismo. Se você pegar Jesus e seguir ele, sair um pouco daquele dogmatismo, aquela ignorância, aquele extremismo, né? Hoje tem muita gente de igreja que é fundamentalista. Coloque em prática para você o Cristo, tá? O Cristo. Não só a religião, fala. Porque o pessoal vai para uma religião, chega lá, o religioso está mais doente que ele. O religioso está mais doente do que ele, tá? Está mais neurótico do que ele. Não. Pega Mateus até Apocalipse, você vai ver que Jesus tem um grande, independente de salvação, não, Paulo. Não é só salvação. Salvação é ser com Deus. Só que Jesus ensina você a se comportar na sociedade, ensina você a comportar com você, dentro da sua família, dentro do momento, não é futuro, né? Tanto que você falou a verdade a respeito do futuro, assim, por que você está ansioso? Lá no sermão lá da montanha. Rapaz, olha os passarinhos. Os passarinhos, a natureza, não trabalha e eu não sustento eles. Para que ficar ansioso com amanhã? Basta cada dia o seu mal. É isso. É isso. Na verdade, essa questão que ele falou, olha os passarinhos. Os lírios do campo. Ele não está fazendo a referência de ver os passarinhos, ele está fazendo a referência de observar o momento agora. O momento, de existir no presente. Isso é muito interessante a gente olhar isso. Quando Jesus fala isso, ele literalmente chama o ansioso para agora. Olha, perceba, veja, esteja presente. Então ele fala isso entre linhas ali. É por isso que eu falo, se você ler externamente a Bíblia, você não consegue resgatar, né? Se bem que a gente entende que cada um tem seu momento e entende ela de acordo com a sua própria realidade. Assim como a gente estava dizendo dos mitos lá, do mito da caverna. Isso. Mas o que eu quero dizer é que quando ele fala isso, ele está literalmente dizendo: ame a vida, a Franciele falou assim, perdão. Ame a vida que você tem enquanto constrói a que você quer. Sim. Bom pensamento. Ela colocou essa frase aí para fixar que eu falei. Ah, é? A Franciele, um abraço aí. Dizendo, porque a gente faz a construção, muitas pessoas, eles não aceitam a vida que tem. Eu disse isso, né? E aí eu disse que o sentido é você amar a vida que você tem, enquanto você constrói a vida que você quer. Que é isso, viver no agora. Fora disso, você vai estar no passado ou ansiando pelo presente, que é a parte que você acabou de citar aí da Bíblia. Que quando Jesus fala sobre isso, olha ansioso, por que você está pensando lá, tal? Olha os passarinhos. Então, olha o pensamento aí, ele diz isso, essa forma que ele fala é literalmente dizendo, olhe para o seu momento presente, olhe agora, perceba, viva a essência, olha o que é o que importa. Tem um exemplo aqui, perdão, só para falar que você falou a verdade, hein? Você falou muito interessante a respeito do momento. Sim. Quando o cara falou assim, mestre, deixa eu sepultar meu pai, aí eu vou seguir você. Falou, quem quer seguir e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem olha, quer dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Interessante o que você falou, né? Sabe por quê? Não é que ele está julgando, ele está dizendo o seguinte, não tem possibilidade alguma de você sentir a presença ou experimentar Deus no passado ou no futuro. Isso não tem. É só no presente. É o momento, então, quando ele diz isso, as pessoas falam, eu estou em Deus, mas eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, não está em Deus. Porque Deus é presença. O que é presença? A presença, o nome já fala, é a presença, é o presente, é a respiração, é o estar, é o sentir, é o ver, é esse momento. Não tem outro lugar. Traduz para mim aí, 11h39, a gente passa gostoso aqui, o dia inteiro falando e o assunto que mais aparece. Tá? O Augusto Cury, né? Ele é além de ser um grande psiquiatra, e é um psicólogo e um grande palestrante, mundialmente falando,
os que mais vendeu livro, né, do mundo. Ele está entre os mais que vendem livro no planeta, traduzido em mais de 90 já países. E o Augusto Cury, ele que tirou a psiquiatria da literatura, ele tirou a literatura médica da psiquiatria, ele tirou da literatura e romantizou ela. Pode entender, né? Não adianta entender nada. A linguagem da psicologia, a linguagem da psiquiatria, se for traduzido, ninguém entende nada. O que ele fez? Ele tirou da literatura a psiquiatria e criou romance para explicar, por exemplo, a neurose, a psicose, um psicopata, aquela coisa toda. Ele hoje é o dono, ele é o autor, que o mundo usa, toda a faculdade de psiquiatria e psicologia usa síndrome do pensamento acelerado, tá? E a inteligência multifocal, que também é dele. Hoje o mundo todo, lá fora, os Estados Unidos, até em Harvard, estuda síndrome do pensamento acelerado. Explica aí na tua linguagem. Ó, síndrome do pensamento acelerado. Ó, na verdade, eu vou dizer assim, ó. Por que pensamento acelerado? Não foi nem almoçar, o papo tá tão gostoso. Ó, por que acelerado? Acelerado fazendo referência ao quê? Comparado ao quê? Quando você fala que o teu pensamento é acelerado, você está baseando no quê? Não tem como. É porque você está identificado com o teu pensamento. Ansiedade, né? Não tem mais como. Baseado no quê? Quem falou que esse aceleramento que você está falando é relacionado a quê? A um trauma. Tem que ser trabalhado, né? Não, porque você já está fora da conexão. Não existe alguma coisa acelerado. O seu pensamento, por exemplo, com base em referência do quê? Acelerado ao meu? Como você sabe que o meu está ou o seu? Como que você está acelerando o pensamento de alguém? É isso que eu quero trazer para a gente olhar. A partir do momento que eu digo, eu estou com o pensamento acelerado, você está ferrado, você está se identificando com o seu pensamento e saindo do agora. Então é isso que eu quero que você entenda. Toda vez que você dá um valor de peso, de número, disso, daquilo outro, você está identificando com o que não é. Certo. Não tem como você medir seu pensamento. Então você precisa voltar para o momento presente, porque o pensamento ele não é medido. Como assim acelerei meu pensamento? Qual a relação disso com algo? Não tem como, entende o que eu quero dizer? Isso está acontecendo, você está falando dessa forma, porque você está identificada com o seu pensamento. Você está identificado com as coisas que você está vendo, com o mediatismo, com a vida do outro, com alguma coisa fora que não é você. Então é isso que eu vou trazer para você voltar de novo. Sim. Não se identifique com o seu pensamento. Você não é o seu pensamento, você não é. Isso é só uma fase, vai passar, mas você precisa observar e parar de se relacionar com ele, porque senão ele vai te engolir. Então, como assim, né? Não, o momento presente é agora. O que está acontecendo agora? Agora. Eu costumo dizer, Gilmar, o seguinte sentido. Se você tiver... A gente está aqui numa conversa gostosa tal, e nós estamos conectados. O que você tem para resolver agora? Agora? Nada. Pronto. O agora não tem problema. O agora não existe medo, erro, anseio, depressão, julgamento, conflito. Então, você não está se identificando com nada. Você não está entrando no teu pensamento. Ah, mas espera aí, eu não consigo ficar aqui, eu não estou conseguindo associar as conversas. Você está fora de si. Você está se identificando com o teu pensamento. Então, é por isso que você precisa fazer o quê? Quando você está muito nesse lugar que você identificou seu pensamento acelerado. Porque não é isso, tá? Não existe isso. Você está desconectada, presente. Então você vai trazer para o agora, como? Sentindo a presença de tudo. Toque no que tem à sua volta, rele, se você tiver preferência, pegue algo gelado, aproxime de pessoas, sinta o cheiro, respire fundo. Olha para a natureza. Respiração, Gilmar, você sabe que a respiração, o significado dela na palavra, será que é no grego, no hebraico? Agora eu não vou lembrar, mas é espírito. É pneuma. O significado da pneuma. palavra respiração é espírito. É pneuma. Então, quando você faz esse movimento, solta, você está na própria essência. Você sabe onde que eu fiquei bastante bom a respeito da respiração? Do espírito grego, pneuma?
Quando eu fazia Kung Fu, eu dava aula de Kung Fu, né? Cheguei da aula no quartel, fui pro exército, acabou lá sendo usado como... Era professor de Kung Fu, né? Arte marcial, defesa, tá, aquela coisa. E o Kung Fu, que veio da China, 5.000 anos antes de Cristo, o Kung Fu era baseado na natureza, como que a serpente ela respira, o dragão, né, no caso aí, e como que você usa o seu diafragma, no caso. Então o Kung Fu é o Tai Chi Chuan, é o que mais ensina a gente trabalhar a energia, tá? Energia, pensamento, atitude, ação e defesa, usando a respiração, porque quando você respira, você coloca lá milhões de mililitros de oxigênio no seu pulmão, no seu cérebro. Quer dizer, respiração, inclusive, até no síndrome do pânico, hoje nós ensinamos para as pessoas que teve aí o trauma do síndrome do pânico, medo aí de voltar aquele sintoma, tudo de novo, sabe o que ele faz? Hora que sentir mal, respira. Você levanta, você abre o braço e pega pelo nariz, respira contando até 4. Segura 5 segundos, segura e depois solta. Repita 10 vezes. A síndrome do pânico vai embora. Sabe por quê? Olha lá. Então, vai embora porque o cérebro recebeu um grau de oxigenação maior. Então você, atenção, você que tem, atenção, você que teve síndrome do pânico. Ou outro sintoma. Se você sentir mal, levante correndo, erga a mão para cima e respire pelo nariz, contando 4, Segura 5 segundos e depois você solta. Faz 10 vezes que vai embora. O síndrome do pânico não volta. Interessante, né? Interessante. Porque assim... Pois a caminhada, o exercício que você falou? O exercício. A oxigenação melhorou. Isso. Quando eu tive quadro de crises gravíssimos, o meu movimento era de... porque a gente não respira. Não. Quem sofre de crise de ansiedade, ele tem problema, ele não sabe respirar. Tem que respirar. Ele fica só inspirando, inspirando, e não solta. Então, ele é fundamental que ele faça esse processo de inspiração, o movimento de subir e descer, soltar pela boca. Não é para soltar pelo nariz, é soltar pela boca. O nariz é o instrumento. Isso. E aí, o que acontece? O meu movimento era esse, porém eu fazia um movimento mais com a cabeça baixa e fazia sentido. E depois, o que me auxiliou demais foram as caminhadas. Ajuda. Porque a caminhada, ela me ajudou a controlar, ela me ensinou a respirar. Olha que interessante. O oxigênio aumentou. Conforme eu caminhava, eu aprendi a respirar. Isso, e depois eu comecei a treinar corrida também, Gilmar. Porque eu fui correr no aniversário da cidade do ano passado. E por que eu consegui sair desse quadro? Porque se eu respirasse de forma errada, eu não conseguia correr. Então eu aprendi a respirar durante a corrida. É sensacional como uma coisa vai levando a outra. E você vai percebendo isso no seu corpo, porque você está voltado a se conhecer. Então você percebe que tem algo errado, que você não está conseguindo respirar bem, que tem uma dor embaixo aqui da costela. Isso tudo é o problema da respiração. E aí eu falei, cara, isso eu posso controlar, não é normal. Como que eu vou fazer isso? O alongamento é bem importante. O alongamento para desbloquear. E aí vai. É um processo, uma coisa vai levando a outra. E é uma coisa normal e barata, né? De graça, né? Sim, é uma coisa gratuita. Tem acesso. Mas aí é escolha. Decisão. Decisão. Não tem o que se fazer. Se ação. Quer ou se não quer. É ação, tem que agir. E não tem como ficar em cima do muro. Olha que bacana, gente. Agora faltando já 11 minutos. Daqui a pouco tem que terminar o programa. Que o pastor Júlio Maia está chegando, né, Júlio Maia? Daqui a pouquinho aí, nosso grande pastor lá do Brasil para Cristo já está chegando. Agora falta 11. Agradecer você mais uma vez. Quando a vez que você bater um papo comigo, você sabe que as portas estarão abertas para você vir trazer. O pessoal gostou, você viu? Pessoal, muita gente. Isso, quem está no rádio, para escutar, porque ele está vivendo isso. O ouvinte gostou de uma boa reflexão, de uma boa palavra aqui, é que tem gente que está pegando aquilo, jogando dentro, e quem sabe ele vai usar as técnicas, tá? Que as técnicas. Na outra que você vira agora, você vai trazer lá umas técnicas da tua vida. Técnicas de viver.
que você usa no seu dia a dia, na escola, na educação, a mulher, a mãe, o ser humano. Tá bom, minha querida? Um abraço. Obrigado pelo apoio. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, por estar aqui. Agradeço pelos ouvintes aí até agora no presente momento. E é isso daí, gente. A vida é existir, é estar, é a presença, é a conexão, né? E eu criei, sim, Gilmar, um estilo de vida. Hoje eu tenho um estilo de vida. Você tem um estilo? Mudei totalmente e eu vivo isso todos os dias, né? Tipo assim, é diário, tá? Não dá pra pular um dia, outro dia. É muito interessante. E aí, se você achar viável, a gente fala um outro dia. Nós vamos. Mas é isso daí. Se você quiser, eu passo aqui rapidinho também. Não rapidinho não. A gente aproveita o programa, né? Então, fala o seguinte, hoje é sexta-feira, mas semana que vem, se quiser ter um tempinho, passar a tua vida como ela é. Assim, como você moldou, você se regenerou, fez aquele nascimento espiritual, né? Passou. Bom, a gente falta 9 minutos. Tá chegando amanhã, gente, ó, tá uma entrevista boa. Tem a Angelinha, uma pessoa maravilhosa, centro social e talvez candidata a prefeita lá na cidade de Tiriúba, tá? Era uma pessoa assim, de uma família de caráter, né? Conhece ela? Pessoa maravilhosa, um caráter, uma família linda, uma mulher que não fala abobrinha. Você vê, dá gosto, só você conversar com ela, você aprende a ética. Ela é uma pessoa que até ela é moldada, culta pra caramba. Tem uma visão de mundo, visão de alto mundo e tal. Maravilha, não perca não, que ela é, o vô dela, um fundador de Tiriúba, gente. História linda, bacana. Nunca vi aquela mulher falar uma coisa errada. Interessante, né? Que maravilha. Bom, agora já está faltando quase 8, Pato. Vamos embora, Pato. Daqui a pouquinho, então, a direção geral do pastor Alcides Rodrigo. A Pato, obrigado, Pato. Amanhã, 10 horas, a gente volta. Esse celular é bom, Tchau, gente. Só trocar o vidro. Ele é bonito, né? Ele tem uma imagem boa, né?